Sobre saúde agora, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou nesta sexta-feira o fim da emergência em saúde da Covid-19. A emergência havia sido instaurada em 30 de janeiro de 2020 pela organização e ficou 1.191 dias em vigor. Segundo Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, a Covid veio para ficar, mas ainda está matando e pode sofrer mutações. Aqui no Brasil, a emergência foi suspensa em abril do ano passado pelo então ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. As palavras de Queiroga, na época, foram similares às usadas por Tedros hoje, quando o então ministro afirmou que continuaríamos a conviver com o vírus, mas que a pasta permaneceria vigilante e preparada. Pavinato. Parabéns, demorou. Só o que eu vou falar? Porque antes do carnaval, criticaram o Queiroga por ter feito isso. É anticientífico, isso e aquilo. Aí chegou na véspera do carnaval, o governo fez por conta própria, parou de acompanhar os números. E só agora vem a orientação da OMS. Ou é científico ou não é, ou é negacionista ou não é. O que não dá para existir é meio grávida. O Brasil está com uma mania de meio grávida. É uma meio democracia. Aqui tem meio aplicação da lei, é meia aplicação do processo penal, é meia aplicação da ciência, é meia aplicação da economia. A única coisa que não é meia aplicada aqui, que é por inteiro, é a falta de vergonha na cara, porque o resto... Diga, Zé. O doutor Queiroga tem razão. Toda pandemia, sim, ela começa, né, como um surto num determinado local, toma efeitos ali de endemia, como foi lá em Wuhan, na China, e depois uma epidemia e se alastra, e desse conceito de pandemia, ou seja, quando se espalha para todas as regiões. E ela tem uma vida, tem uma atividade. O vírus, ele vai aumentando e depois ele tende a diminuir pela própria resistência, que é a famosa imunização de rebanho. E nós chegamos agora a essa condição. A Covid continua, só que não é mais como era no início aquela pandemia. E é preciso adequar o governo a isso, adequar a nossa existência a isso. Vacinar, e hoje o Lula fala, olha, cuidado, não acabou mesmo, não, mas não se pode continuar na mesma condição de antes, não é a mesma coisa. Então, é a realidade, o doutor Queiroga tem razão, a pandemia não pode ser tratada como antes e tem que tirar esse nome pandemia e continuar assim, tomando cuidado, porque a Covid continua entre nós, mas não é na mesma condição de antes, como as gripes continuam e outras viroses continuam. Você, Mota, em 1 minuto. A OMS declarou o fim da pandemia, né? O Brasil já tinha declarado esse fim em abril do ano passado. Encerra-se assim um capítulo terrível da história da humanidade, um capítulo que traz muitas lições sobre a exploração do medo e da ignorância para a obtenção de poder e de riqueza. É um capítulo que muita gente vai ficar feliz em esquecer. 1 minuto para você também, Dantas. O Tedros demorou para declarar a emergência e agora demorou para declarar o fim dela. A OMS serve muito pouco aos cidadãos. Há muito lobby político envolvido. No caso do Tedros, ele foi eleito com a força do lobby chinês. Isso não tem nada a ver com teoria da conspiração, isso é política. Assim como é política os lobbies que se aproveitaram da pandemia, pandemia real, se aproveitaram de uma doença desconhecida que se espalhou pelo globo e se aproveitaram para ganhar bilhões e bilhões em cima. Então se encerra esse capítulo, que se tire os ensinamentos necessários para que a gente possa viver os próximos com um pouco mais de serenidade.